Não é de hoje que os valores das pessoas estão invertidos. Na verdade, isso é exatamente o que o diabo queria fazer, inverter os valores das pessoas, inclusive até no fato de Deus ser bom e o diabo ser ruim. Às vezes, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas defendendo o diabo, dizendo que ele não era tão ruim assim, e que Deus, na verdade, foi egoísta de expulsar ele do paraíso. E Deus, as pessoas dizem que é mal, porque tem criança passando fome, gente morrendo a todo momento. Deus é mal. Toda piedade cai sobre o diabo e todo julgamento cai sobre Deus. Esses são os valores atualmente, totalmente invertidos. Explicando direito essa história do diabo, o diabo era um anjo, o anjo mais forte de todos e o mais belo de todos. E ele sabia disso. E Deus também sabia disso. Deus criou os humanos e colocou todos os anjos para servir um único propósito: servir os humanos. E Lúcifer não queria servir os humanos. Como um ser forte, belo, poderoso, iria servir nós, um saco de carne e sangue frágil? Então, Lúcifer não queria servir nós, ele tem nojo de nós, ele odeia todos nós. Então Lúcifer se rebelou contra Deus para comandar no lugar de Deus, porque ele achava que conseguiria comandar melhor nós no lugar de Deus. Ele não se rebelou contra Deus e queria ser igual a Deus porque ele queria, porque por motivos nobres. Ele se rebelou por motivos egoístas, porque ele queria comandar da forma como ele achava correto. Foi por isso que Deus expulsou Lúcifer do paraíso. E é o certo. Como Deus permitiria Lúcifer ficar no paraíso depois disso? Mas Deus poderia ter perdoado. Para Deus perdoar, a outra pessoa tem que, no mínimo, pedir perdão e se arrepender. Deus nunca vai perdoar o diabo. E não porque ele não tem a capacidade de fazer isso, mas sim porque ele sabe que o diabo nunca vai se arrepender. E ele faria de novo. E realmente existe muita maldade no mundo. Existe muita gente sofrendo, criança passando fome, gente morrendo a todo momento. E Deus permite esse tipo de coisa. Por que Deus não simplesmente acaba com isso? Porque existe muita criança passando fome, mas você percebe que tem comida de sobra para todo mundo no mundo. Tem criança passando fome porque os humanos que estão no poder, os humanos poderosos, querem que tenha criança passando fome. Se é um gasto miserável para acabar com a fome do mundo. Os humanos que estão no poder, os governantes, se quisessem se unir para acabar com a fome no mundo, conseguiriam em um dia, porque é muito fácil. É um gasto muito barato para acabar com a fome no mundo. Eles não querem. A fome é um poder político que os humanos causaram agindo de má fé. E isso é culpa de Deus? Isso é culpa do diabo. O diabo causa a má fé. O diabo faz isso. Deus não tem culpa da humanidade ser egoísta e nojenta, assim como Lúcifer foi. Esses humanos que causam essas coisas com essas crianças e com todas as pessoas que estão sofrendo nesse exato momento, eles vão passar a eternidade se arrependendo de ter feito isso. E essas crianças, essas pessoas, vão encontrar a paz eterna. Amém.